Olá, vocês que persistiram até aqui. Nós chegamos ao ponto mais alto desse conjunto de apresentações, porque agora nós vamos falar da prospecção tecnológica em bases de patentes, e a finalidade é nortear a suficiência descritiva de sua proposta. Quando você estiver hospedado, você terá uma proposta de solução para o seu problema, e nós queremos, durante a sua hospedagem, lhe dar meios para que você possa alcançar a suficiência descritiva de sua proposta. Então, o nosso ponto de partida é sempre, como já falamos várias vezes, o problema. Mas, para esse problema, deve haver uma proposta de solução que vocês devem escolher, né? Já falamos aí dos tipos de busca que nós temos, né? E agora a gente quer demonstrar essa metodologia que vai ser feita em duas etapas. A primeira etapa, nós vamos fazer uma busca ampla, bem vasta, reunindo vários documentos de patentes para observar os códigos IPC mais frequentes nessa busca, de tal forma que nós possamos usar os códigos principais que se relacionam mais estreitamente com a minha proposta de solução para refinar essa busca e ficar com poucos documentos, especialmente os mais relevantes, de tal modo que esses documentos possam ser estudados, possam ser vistos com bastante atenção, para deles extrair pedaços de soluções que possam ser utilizados em minha proposta. Então, nós vamos daqui a pouco mostrar o que é uma tabela de escopo. Nós vamos partir dessa tabela de escopo. O slide seguinte mostra isso. E nesse caso, o problema que nós escolhemos será o da mudança em acessos restritos, né? Uma vez que nem todos os móveis alcançam os apartamentos nas mudanças reais, digamos assim, no método tradicional, porque são móveis às vezes muito grandes e não passam nas escadas ou não entram nos elevadores. Além de tudo, esse método de mudança tradicional é muito desconfortável e custoso, porque as pessoas têm que carregar aquele peso, colocar, subir as escadas se o prédio não tem escada. E a solução escolhida, por enquanto, só a título de exemplo para mostrar essa metodologia, é o transporte dos móveis através das janelas do apartamento por levantamento ou por içamento, né? Então eu queria que vocês percebessem que nesse momento tudo que nós temos é uma ideia, e essa ideia não tem qualquer suficiência descritiva por enquanto. Eu só tenho uma ideia vaga de que eu vou transportá-los, mas não sei como. Se será um guindaste, se será um elevador, como é que eu vou transportar esses móveis. Então, como eu já falei, a gente vai olhar esse problema, como outras pessoas resolveram problemas parecidos, e vamos extrair dela partes dessa solução para compor a nossa solução. Bom, aí está, essa tabela já está preenchida, porque esse problema, para acelerar um pouco a reprodução desse vídeo, essa tabela já foi preenchida, né? Mas como é que eu começo? Eu começo aí colocando as palavras-chave na parte de cima, onde vocês veem aí o ISA, asterisco, levante, asterisco, peso, asterisco, carga, asterisco, e a palavra móveis. Aí eu coloco as palavras-chave. Por que os asteriscos? Já explicamos isso. O asterisco é um coringa, que substitui várias letras, vários caracteres no final dele. Aí eu posso ter içar, posso ter içamento, posso ter várias palavras que começam com issa, içados, como eu coloquei ali. O levante, asterisco, pode haver levantamentos ou levantamento, né? O peso, asterisco, engloba peso e pesos, carga, asterisco, carga e carga. A gente poderia ter colocado também o move, asterisco, mas colocamos a palavra móveis especificamente, porque se deixasse móvel ia aparecer dispositivo móvel, e não é isso que a gente quer. A gente quer os móveis que serão transportados para o interior do apartamento. Muito bem. Então, o que a gente faz depois que a gente, só revendo aqui então,
Então eu vou colocar para a composição dessa minha tabela de escopo, eu vou lançar lá em cima, então, as palavras-chave que definem todas as combinações da minha pesquisa. Eu vou querer combinar, por exemplo, aí na primeira linha eu estou pesquisando apenas içamento ou iça asterisco, com todos os derivados dele. Na segunda linha que está marcada aí com 4, eu teria só o levantamento. Depois eu começo a combinar içamento de pesos, içamento de cargas, içamento de móveis, depois levantamento. É como se eu estivesse combinando todos os sinônimos, porque eu não sei qual foi a palavra escolhida por quem escreveu a patente. Então eu faço várias combinações para que eu possa resgatar o número máximo de documentos, né? Então isso é a minha tabela de escopo. Após isso, eu vou começar a fazer as minhas combinações através da pesquisa. Então, é como está aqui, que já está pronto, mas eu tenho que ir à minha página do INPI e, por exemplo, faço aqui na pesquisa básica mesmo, aqui escolho 100 resultados e, por exemplo, eu vou pesquisar aqui, na pesquisa básica mesmo, não precisa ser na avançada por enquanto, içamento de cargas, já está aqui. E eu escolho pesquisar, então nessa fase eu faço isso. Escolho pesquisar, depois que vem o resultado aqui, eu observo aqui 32 resultados, içamento de cargas. Eu venho aqui no Excel, crio uma aba aqui, que eu pesquisei içamento de cargas no título da patente, olha, e obtive 32 resultados. Então aqui eu coloco içamento, iça, carga, título 32. É uma proposta só. E boto 32 para eu saber que eu obtive 32 resultados. Pego daqui da página do INPI, recorto esses resultados todos e lanço. Aqui já está lançado todos esses 32 resultados. Clico na primeira célula, dou Ctrl V e aqui os resultados todos vêm aqui para a minha planilha do Excel. Vou fazer isso para todas as combinações da minha tabela de escopo, que é essa tabela, vocês se recordam, e colar os resultados em abas, identificando cada aba. E observe aqui, ó, esse é a combinação levantamento no título e levantamento sozinho no resultado, apareceu mais de 500 resultados. Na verdade, a melhor técnica é desprezar isso. Aqui, para aumentar o número de resultados, eu copiei apenas os 100 primeiros. Vocês veem aqui, ó, que o levantamento sozinho, no título deu 621 e nos resultados deu 2.815. Esses resultados não prestam, esse resultado muito alto indica que são palavras levantamento que não tem nada a ver com o que eu quero. Pouquíssimas terão a ver com o que eu quero, que é o levantamento no sentido de içar aquela carga, de içar aquele peso, de levantar até lá um X andar para que o móvel possa entrar. Então, nesse caso aqui, eu copiei apenas os 100 primeiros, para que aumentasse ali a quantidade de resultados para mostrar, para que eu pudesse, no final, mostrar melhor o que eu quero mostrar. Mas, na verdade, o ideal é que eu despreze esses resultados que alcançam mais de 500 registros, né? Mas então eu faço isso para cada uma dessas combinações, no título e no resumo. Então aqui eu posso escolher, se eu voltar aqui para a busca, observe que aqui eu posso escolher no resumo também, né? Eu posso pesquisar no título ou pesquisar no resumo. Então eu faço isso para todas as combinações da minha tabela de escopo e marco e copio aqueles resultados e colo aqui em todos esses campos. Depois que eu faço isso, então eu vou reunindo esses 254 resultados daqui. Nessa primeira planilha que eu vou copiar, eu pego a partir, inclusive, das colunas de título. E vou descendo aqui, seleciono,
seleciono tudo, né? E vou aqui, copio tudo e jogo. Copio e jogo numa aba que eu vou colar todos esses resultados. Cada uma dessas planilhas, eu já fiz isso aqui, numa aba que eu nomeei como INPI geral. Então, copiei todos os resultados aqui. E aqui, se eu não me engano, eu tenho 1369, me parece. Não, 1300, deveriam ser 1367 resultados. Mas aqui já estão removidos os duplicados. São 1096 resultados. Aqui eu já removi os duplicados daqui, né? Mas eu copio todos esses resultados. Originalmente houve algum problema aqui e agora eu já estou, em vez de ter 1367, já tenho 1096, mas isso não faz nenhum problema. Depois que eu faço isso, aí eu já estou com todos os resultados. Observe que o meu objetivo final é ver quais desses códigos mais aparecem. Eu estou caminhando nessa direção, de saber quais desses códigos mais aparecem. E para evitar patentes duplicadas, porque uma hora fiz busca em levantamento de móveis no título, uma outra hora fiz levantamento de móveis no resumo. Então é capaz que alguns desses resultados que estavam aqui apareçam duplicados aqui. Como eu não quero que isso mascare o meu resultado final, então eu vou pegar e vou selecionar tudo aqui e remover os duplicados. Nesse caso, como eu acabo de descobrir que já foram removidos os duplicados, não vai aparecer resultado nenhum. Mas aqui em dados, eu venho aqui, ó, remover duplicados. São essas duas colunas aqui, uma do lado da outra. Eu clico aqui e vai aparecer essa caixa. Eu desabilito depósito, título e IPC, porque a única coluna cujo resultado é único é o número do pedido. Não há dois números iguais com patentes diferentes. Dois números iguais significam patentes iguais. Então, eu dou OK. E ele, nesse caso aqui, ainda me apresentou 270 valores duplicados encontrados e removidos. E restaram os 1097. Né? Então, eu dou OK. E eu fico já com a minha planilha sem nenhum resultado duplicado. Depois, eu preciso fazer dois tipos de busca nessa coluna IPC. Uma da classificação completa e outra da subclasse que existe nessa classificação. Então, agora eu vou separar a subclasse, que nesse caso dessa célula onde eu estou clicando, a subclasse é B66C, e a classificação completa é como está aqui. Eu quero que saia nessa coluna aqui só a subclasse, para que eu possa pesquisar na subclasse e também futuramente pesquisar na classificação completa. Então eu vou fazer essa separação ainda aqui no menu Dados em texto para colunas. Vou clicar aqui. Vou deixar o delimitado selecionado, dou avançar. Seleciono aqui em delimitadores a tabulação e o espaço. Dou avançar. E aqui eu vou escolher a célula onde eu quero que a separação ocorra. A partir de que célula eu quero? Eu vou escolher essa célula aqui. Vou dar concluir. Ele separou aqui, ó. Eu vou apenas por uma questão de centralizar os resultados, trocar essa coluna para subclasse
certo? E esses resultados adicionais que me aparecem aqui, eu vou deletar. Pronto, não me interessam, só quero a subclasse e a classificação IPC completa. Então já fiz também, cumpri essa outra etapa, né? Então, agora que eu já separei, agora me interessa fazer um gráfico com as subclasses, por exemplo, que existem para saber quais são as mais frequentes. Então, eu vou selecionar todo a minha planilha, seleciono toda a minha planilha, vou em inserir. Eu poderia fazer apenas uma tabela dinâmica, mas aqui em gráfico dinâmico, eu tenho a opção de fazer o gráfico e fazer a tabela também. Então eu clico aqui e escolho nova planilha, porque aí o resultado não fica embaralhado aqui me atrapalhando. Eu escolho OK. E aqui eu vou arrastar o que eu quero desenhar, que tipo de gráfico eu quero, o que é que eu quero, que tabela que eu quero construir. Eu quero contar, eu quero separar as frequências da subclasse. Por exemplo, quantas vezes, em quantos pedidos aparece a subclasse B66C? Então, eu vou fazer isso. Uma vez que o pedido é único, então eu arrasto subclasse que eu quero contar, as frequências de cada subclasse para eixos das categorias, e pego o pedido e jogo em valores. Então ele me faz esse gráfico com tudo junto aqui. Eu clico nessa setinha aqui, vou aqui em cima em filtros de valores e escolho os 10 primeiros. Poderia escolher os 20, os 5, quantos eu quisesse, mas eu vou aceitar, aliás, os 10 e dar OK. Então ele me mostra os 10 mais frequentes aqui, certo? O que é que eu vou fazer agora? Essa apresentação aqui eu vou passar para vocês, vou deixar lá também na página do Hotel de Projetos, ela vai ficar, para que vocês possam depois estudá-la, se quiserem. O que eu faço agora? Eu vou entrar no índice das classificações, vocês se lembram que é esse índice aqui, ó. Classificação IPC. Eu vou entrar nesse índice aqui e vou abrindo cada uma dessas 10 classificações, que eu já separei aqui. As mais frequentes eram A01D, B60P, B63B e assim sucessivamente. E vou colocando aqui o que cada uma delas significa. E depois eu vou observar que não me interessa colheita e segadura, não me interessa veículos adaptados para o transporte de carga, etc. E eu vou excluindo as que não me interessam e fico apenas com as que têm relacionamento com o levantamento ou içamento de cargas. E aí agora, com essas patentes, com esses códigos que me interessam, eu agora posso ter duas vias possíveis. Eu posso agora, por exemplo, a pesquisa de içamento de móveis é uma pesquisa mais estreitamente relacionada com o meu objetivo, com a minha proposta de solução. Eu poderia ir ao site do INPI e fazer a combinação. Lá na pesquisa avançada, eu escolho aqui palavra-chave, coloco aqui, por exemplo, ou no resumo ou no título, dependendo do que eu queira, eu coloco içamento, aqui já está, içamento e móveis. Eu uso esse caractere booleano aqui para combinar os dois. E em classificação, por exemplo, eu coloco o B66C e peço os 100 lá para me precaver e peço para pesquisar. Mas eu me lembro que a gente já fez uma pesquisa de içamento de móveis, onde eu tenho 25 resultados no resumo, e já fiz também levantamento de móveis, que tem 89 resultados. Eu posso filtrar isso aqui, né? Eu tenho todos, coincidentemente, os códigos que me interessam são todos da classe B66. Repare, B66B
B66C, B66D e B66F. Então, muito fácil aqui. Eu chego aqui, por exemplo, na primeira classificação, que é a de içamento de imóveis com 25 resultados. Marco essa coluna de rótulos aqui das colunas, vou em dados e mando colocar um filtro, que é onde está aqui esse funil, né? Aqui na classificação IPC, eu clico aqui e vou removendo as classificações que não me interessam. Vou tirando todas elas, desabilitando elas todas. Observe que aqui agora eu tenho um B66, não é uma subclasse, é um subgrupo, é uma classificação completa, mas eu percebo que pertence à subclasse B66C. Vou deixando permanecer todas elas. E agora as outras, essa C21C não me interessa, essa também não. Vou retirando todas as outras. E agora eu percebo que ficaram apenas 7 documentos. Faço a mesma coisa, levantamento de imóveis com 89 resultados, marco aqui o rótulo das colunas, coloco o filtro, venho aqui e faço a mesma coisa. Vou desabilitando todos esses. Para deixar apenas as classificações pertencentes à subclasse B66C. Já cheguei na seção B. Estou me aproximando do B66C. Esse é um pouco mais extenso porque tem 89 resultados. Agora sim eu cheguei no B66, desabilito os outros. E vou reparar que vão me restar bastante poucos resultados. Aí está, tenho 4 documentos, 4 aqui com 7 lá, fiquei apenas com 11 documentos para fazer a minha leitura, né? Então é exatamente isso que a gente quer, certo? É exatamente isso, esse o meu objetivo, reduzir para que eu fique com poucos documentos, com 11 documentos, e eu possa abrir com carinho esses documentos, estudar eles, ver de que formas o problema foi resolvido. É evidente que serão soluções diferentes, eu vou poder depois ver que partes dessas soluções eu posso abrigar na minha, ou quem sabe fazer um melhoramento de alguma dessas soluções. De repente eu tenho um dispositivo compacto que eleva a carga, mas é movido, por exemplo, através de um motor a combustão. Então eu posso pensar, por exemplo, em pegar essa energia, por exemplo, do motor do caminhão, de tal forma que esse motor acione um alternador e essa energia fornecida pelo alternador provoque o içamento da carga. Então isso seria um melhoramento de alguma coisa já existente que eu gostei, né? Então resolvo o problema da mesma forma, né? Então, pessoal, esse mesmo procedimento vai ser repetido para as classificações completas, só que agora, como eu tenho muito mais classificações completas do que subclasses, eu posso aumentar, em vez dos 10 primeiros, os 20 primeiros, e fazer a mesma coisa que eu fiz. Ver os principais, ver daqueles quais são os que não me interessam, jogar fora os que não me interessam,
fazer o estudo disso e observe que a gente tem defendido que essa tática, como ela é um pouco mais complexa, ela possa ser usada durante a hospedagem. A gente ainda tem um último encontro marcado, que a gente vai falar do preenchimento da proposta, mas não creio que essa apresentação dure mais do que 3 minutos. Nos vemos lá. Continuam os convites para, se vocês tiverem dúvidas, procurem a coordenação do Hotel de Projetos em seu campus, ou fiquem inteiramente à vontade para ligar para o Departamento de Inovação ou nos enviar um e-mail.